Estou aqui hoje com o Dr. Dimitri Sarmento, ele é mestrando em patologia bucal. Dr. Dimitri, mais uma vez aqui, né? Como eu mesmo falei no programa anterior, o senhor não iria embora para o Rio Grande do Norte antes de passar por aqui para falar um pouco sobre câncer bucal. Seja bem-vindo mais uma vez. Ok, doutor Júnior. Mais uma vez agradeço o convite. Parabenizo a TV Master pela essa iniciativa em disponibilizar aqui o espaço para os profissionais de odontologia poderem repassar um pouquinho do conhecimento para a população, de uma maneira geral. E estou à disposição para a gente discutir um pouco sobre o câncer oral, que é um assunto bastante difundido hoje em dia no Brasil. E espero que consiga responder todas as perguntas de forma satisfatória para a população. Com certeza, para nós é um prazer. Aliás, faz um bom tempo que nós não tivemos nada a respeito sobre câncer bucal. A sua vinda aqui, diretamente do Rio Grande do Norte, é um prazer realmente. Mas vamos ao que interessa. Doutor, finalmente, daria para o senhor definir para o nosso público o que vem a ser o câncer bucal? Com certeza. Bem, o câncer bucal ela é uma lesão maligna que é caracterizada pela proliferação de células malignas e atípicas do organismo. E essas células, elas podem estar oriundas ou do epitélio, que aí a gente chama os famosos carcinomas, ou então do tecido conjuntivo, que aí seriam os diversos tipos de sarcomas possíveis. É bom a gente lembrar que essas células, elas são extremamente invasivas. Elas podem dar processos de metástases, que são justamente o crescimento dessas neoplasias em outros locais do organismo. Bem como elas podem também, mesmo depois de tratadas, recidivar, que é a lesão voltar no local de origem. Atenção. Percebam que câncer bucal, segundo o doutor Dimitri Sarmento, as células se multiplicam, ou seja, vão começar a se multiplicar e essa multiplicação vai formar uma lesão. Isso aí é o câncer bucal. E existe uma possibilidade, segundo ele mesmo, disso aí ir parar em um outro órgão, que é chamado metástase, né? Assim o raciocínio? Correto. Metástase é o quê? Exatamente uma célula dessa que vai migrar para outro local? Metástase seria justamente essa célula que, devido ao não tratamento ou à negligência do que está ocorrendo na cavidade oral, ela, de certa forma, ela entra na circulação sanguínea ou via sanguínea ou até mesmo por via sistêmica de outra forma e acaba que se instala em outro local. E ali ele desenvolve um novo tumor. Isso quer dizer que mesmo com o tratamento poderá também existir possivelmente uma recidiva nesse caso? Com certeza. A recidiva é quando essa lesão ela consegue voltar mesmo depois de teoricamente tratada. E aí você não tem como ter uma previsão se isso vai ou não ocorrer. Por isso que quando se faz tratamento, geralmente, se preconiza por uma área que a gente chama uma área que é responsável por remover uma parte a mais do tecido, para que evitar que isso ocorra. Ok. Doutor, por falar no câncer bucal, vamos focar um pouco, assim, o nosso país, a Paraíba e, inclusive, João Pessoa. Como se encontra, na realidade, essa situação do câncer de boca aqui no Brasil, no estado da Paraíba e na cidade de João Pessoa? É de certa forma preocupante. Por quê? O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele fez uma estimativa para os novos casos de câncer para 2010. Seria o quê? Aqueles casos de incidência, que são os novos casos que estariam aparecendo para este ano. Lembrar que isso é uma estimativa que está sendo preconizada até no site do INCA, que vocês podem observar na internet. E, segundo ele, a nível de Brasil, nós teríamos o câncer oral como o sexto colocado, em termos de incidência. Já para Paraíba, no estado, dentro da Paraíba, o câncer oral ele estaria relacionado à quinta posição. Já João Pessoa em si estaria mais ou menos na sétima posição, em relação ao câncer oral. Ok. O senhor esteve aqui em programas passados falando um pouco sobre cisto. Inclusive, a repercussão foi muito boa desse comentário que o senhor fez a respeito do cisto. E o senhor falou que o cisto tem uma origem. No caso do câncer bucal, especificamente, também existe uma origem do câncer? Não se tem uma origem certa. O que é que ocorre? O câncer ele tem uma causa multifatorial. O que seria isso? Seriam vários fatores que estariam concomitantemente agindo para formar essa neoplasia. Quais seriam esses fatores? Você teria fatores extrínsecos, que seriam representados principalmente pelo fumo e pelo tabagismo, ou, no caso que seria a mesma coisa, desculpe, pelo fumo e pelo alcoolismo,
e raios solares também estariam relacionados nesses fatores extrínsecos e fatores intrínsecos, que seriam aqueles relacionados ao próprio organismo. Então, a resposta que a pessoa teria frente a uma neoplasia, que a gente sabe que é diferente de uma pessoa para outra. Desses fatores, vale ressaltar aqui que, dentre todos, o fumo ele é o principal representante, já que tem diversos compostos químicos que estariam relacionados com o processo de carcinogênese, que seria a formação dessas células malignas e desenvolvimento do câncer. E que o álcool, na realidade, não se tem comprovado que ele é um fator desencadeante, porém, ele, associado ao fumo, ele potencializa o efeito do fumo na formação da carcinogênese. Então, olha só, você que está fumando, ainda pretende continuar fumando? Porque, segundo o doutor, o fumo ainda é uma das principais causas, né, que leva ao câncer bucal. Não só o fumo, tem outros, mas o fumo... Inclusive, nós vamos ver algumas imagens no outro bloco e realmente são imagens assim, um pouco impactantes, mas está na internet. E se a gente não mostrar essa imagem, não serve de alerta, principalmente para quem está fumando. Se você está, nesse momento, fumando, assistindo o programa, então esqueça, não fume mais. Doutor, o cidadão, no caso, o cidadão comum que está nos assistindo, quando ele é acometido por uma lesão, no caso maligna, né, que é o câncer, ele consegue identificar alguns sinais ou sintomas dessa lesão? Sim, com certeza consegue. Quais seriam? Primeiro, dói? Geralmente não. Muitos pacientes chegam a se queixar de uma sintomatologia dolorosa no início da lesão, ou em estágios mais avançados, que aí realmente chega a incomodar o paciente. Mas o que é que você pode procurar? Primeiro, geralmente essas lesões elas estão em forma de úlcera, que aí é aquelas lesões endofíticas, que é quando há de certa forma, uma destruição do epitélio, do tecido conjuntivo, e aí ele cresce para dentro do organismo, ou então lesões esofíticas, que seriam aquelas massas tumorais que pode se observar na cavidade oral. E ainda tem a questão de coloração. Você observaria o quê? Aquelas lesões brancas e aquelas lesões vermelhas, que podem ser diagnosticadas como leucoplasias no caso das brancas e eritroplasias no caso das vermelhas, mas que necessitaria de um exame histopatológico para, na realidade, dar o diagnóstico de câncer, mas que essas apresentações podem ser observadas pelo paciente. Olha só, está na internet uma pesquisa realizada na Faculdade de Ciência da Universidade de Brasília, constatou a precariedade da saúde bucal do idoso no país e alerta que de 7 em cada 10 pessoas com mais de 60 anos que usam dentadura já apresenta lesões bucais. Olha só, doutor, isso aí realmente é um fato de grande preocupação, né? Ou seja, dá uma atenção maior aos nossos idosos em termos de lesões. Principalmente que usa essas próteses, né? Qual é o conselho que o senhor dá para quem está em casa e tem um idoso usando prótese? Bem, a questão da prótese nada mais é do que a puramente higienização e adequação da prótese à cavidade do oral do paciente. Você não deve utilizar próteses mal adaptadas, porque essa própria prótese mal adaptada pode levar a lesões na cavidade oral, como uma hiperplasia fibrosa, que não é um câncer, mas que incomoda muito o paciente. E ela se origina de uma prótese mal adaptada. E muitas vezes a própria candidíase também, que está associada à má higienização dessas próteses. Ok, por falar em lesões bucais, vamos olhar algumas imagens que está nos nossos arquivos e também na internet, e algumas que o professor também trouxe. As imagens na tela. Dr. Dimitri Sarmento, dá para o senhor explicar exatamente o que é que nós estamos vendo na tela da TV? Vocês observam que o paciente tem uma cavidade oral teoricamente precária, né? Falta de elementos dentais, algumas restaurações. E essa lesão que vocês podem observar no palato, ela é uma lesão enegrecida, com bordas bastante irregulares e que provavelmente num diagnóstico histopatológico isso vai ser um melanoma, que é uma neoplasia maligna muito ruim, já que o índice de recidiva dela é altíssimo e é preocupante. Próxima. Esse caso aí, me parece que assim que ele puxou o lábio da paciente, verificou aquela mancha, né? Isso aí exatamente seria também uma lesão de câncer? Seria. Uma lesão que você pode observar, ela está esbranquiçada e aí entra naquelas características clínicas que eu passei para vocês, que essas lesões podem estar em forma de placa e com a coloração esbranquiçada, que é o que a gente observa aí. Essa aí provavelmente já está assim, bastante avançada, né? Já chegou no estágio avançado, né?